Olá, tudo bem? Bem-vindo uma vez mais, bem-vinda. Nós estamos aqui continuando com o nosso curso e nessa videoaula nós vamos falar de duas coisas. Primeiro, das camadas, né? Como trabalhar com camadas, e em segundo lugar vamos ver essas ferramentas aqui, olha, as ferramentas de medir e tal, de eixos, de letra 3D e tal. Vamos começar aqui falando acerca das camadas, tá? Eu vou desenhar aqui 3 objetos, tá? Rapidinho, aqui um quadradinho, um redondo, tal, um polígono, só para a gente ver aqui como, olha só também, né? Interessante dessa ferramenta de empurrar e puxar, é que você pode, olha, se guiar aqui pelas linhas do outro objeto, né? Coloquei para ficar tudo mais ou menos da mesma altura, tá bem? Mas vamos lá, ao que me interessa. Eu vou criar 3 grupos aqui. Criar grupo, 3 grupos, criar grupo. Tenho 3 objetos diferentes e agora vamos ver para que serve o que são as camadas, né? Se você é um usuário de AutoCAD, você já sabe para que serve, né? Mas vamos habilitar as camadas. Em primeiro lugar, ela tem que aparecer aqui na bandeja predeterminada. Eu venho aqui em janela, né? Bandeja predeterminada. E habilito aqui camadas. Olha, ela está aqui embaixo, tá? Camadas, está aqui. Aqui também deveria aparecer camadas. Assim que eu vou dar com o botão direito aqui, olha. Clicar com o botão direito. Vou procurar aqui onde está escrito camadas. Cadê? Aqui. Camadas. Vou dar uma movida aqui, ó, para ele ficar aqui do lado. Tá vendo aí, né? Olha só, aparece aqui Layer 0 e aqui Layer 0, né? Camada 0 e camada 0. Se eu quiser mudar o nome disso aqui, eu não posso, né? Na Layer 0 eu não posso mudar, nas outras sim, menos nessa. Tudo bem. Para que servem as camadas? As camadas, pessoal, é para organizar o nosso projeto. Por exemplo, você quer ver, você vai construir um interior, um salão, né? Aí você constrói o salão, você coloca numa das camadas. Aí você coloca o sofá, por exemplo, na outra camada. De maneira que quando você mostrar para o cliente, você pode desabilitar o sofá, deixar só a sala. Por exemplo, você pode colocar a cadeira e as mesas. Não, diferente, né? A mesa e as cadeiras. E desabilitar as cadeiras, deixar só a mesa, né? Isso serve para organizar o projeto. E também serve, por exemplo, quando você vai fazer um projeto muito complicado, muito grande, e de repente você vai pesando, vai trabalhando, o seu projeto está com 200 MB, 300 MB e começa a ficar, a visualização começa a ficar pesada. Então está na hora de você começar a desabilitar capas, tá bem? Ou camadas, né? Vamos lá. Como é que eu crio uma camada nova? É muito fácil, é só você vir aqui nesse botãozinho aqui, ó, adicionar camada, olha, camada 1. Vou até deixar o nome assim como é que tá. Se você quiser mudar o nome, é só você dar 2 cliques em cima, tá? E colocar o nome que você quiser. Eu vou deixar aqui camada 1 para você entender. E agora, eu vou colocar, por exemplo, esse primeiro objeto dentro dessa camada 1. Como é que eu faço? Observa que quando eu clico em cima do objeto, aqui fica nessa corzinha amarela. Olha, se eu dou um clique aqui do lado, olha só, já aparece aqui a camada 1. Então eu clico em cima e nesse momento esse objeto já passou para dentro da camada 1. Se eu vier aqui do ladinho, olha, tá vendo? Visível. E der um clique aqui, olha. Olha, e desabilitar, olha só, o objeto que está dentro da camada 1 ficou invisível, né? Está oculto, certo? Vou criar aqui uma segunda camada, tá? Camada 2, ó, vou deixar com o nome que está. E agora eu vou pegar esse objeto e jogar dentro da camada 2. Eu venho aqui em cima, ó, camada 2, tá? E agora eu vou desabilitar também. Eu vou fazer a mesma coisa para esse objeto aqui, ó. Criar uma camada 3, tá certo? Dou um clique fora para o nome fixar. Seleciono ele e jogo ele para dentro da camada 3, tá certo? E agora se eu der aqui em clicar, ó, desapareceu tudo, certo? Então, eu posso voltar a visualizar o objeto 1, o 2 e o 3. E eu posso, ó, ocultar os que eu quiser e na hora que eu quiser, certo? Muito bem. Quando a gente começa a desenhar e não temos camadas definidas, ele vai parar aqui, ó, dentro da camada que tiver aqui em cima. Tá? Nesse caso aqui é a camada 0, Layer 0.
Agora, se eu colocar aqui camada 1, tudo que eu desenhar vai ficar dentro da camada 1. Tá vendo? Que quando eu coloco aqui, ó, essa opção aqui, ó, ela muda, né? Tá selecionado, tá vendo? Então é muito fácil e muito interessante que você aprenda a organizar o seu projeto por camadas, tá? É muito mais fácil para trabalhar. Se você, por exemplo, está trabalhando dentro de uma sala, eu estou botando um exemplo da sala aqui, tem um montão de objetos, aí você quer trabalhar num cantinho e tem um monte de coisa atrapalhando, é só você colocar na camada, desabilitar e fica tudo livre para você trabalhar à vontade, tá? É um prazer trabalhar aqui com as camadas e, claro, o seu tempo é precioso, né? É valoroso. Então vale a pena você trabalhar dessa forma. Agora, se você quer eliminar, né, você fala, não, eu não preciso de 3 camadas aqui para esses objetos, não. Eu vou colocar, por exemplo, o objeto 3 aqui dentro da camada 2. Como é que eu faço? É fácil. É selecionar aqui, olha, quando eu clico em cima, observe que aqui, ó, já me fala em que camada ele está, tá vendo? Então, eu quero botar isso aqui na camada 2. Então, eu venho aqui, ó, e jogo ele para a camada 2, certo? Então, quando eu desabilitar a camada 2, aí, ó, desaparece os dois. E a camada 3 ficou aqui sem nenhum objeto. É interessante que se essa camada tivesse selecionada e eu tentar fazer ela invisível, isso não pode, olha, tá vendo? Diz aqui que você não pode ocultar. Então, se eu quiser ocultar a 3, eu tenho que mudar aqui a visualização para outra, aí eu posso desabilitar a 3. Agora, por exemplo, eu quero eliminar essa camada 2. Posso fazer? Pode. Você vem aqui, ó, seleciona ela, vem aqui onde põe excluir camada, tá? E agora aparece essa janelinha aqui que te dá 3 opções. Mover o conteúdo para a camada padrão é a camada aqui, o layer 0. Mover o conteúdo para a camada atual. A camada atual é a que tiver selecionada, tá? No caso agora a atual é a layer 0. Mas, por exemplo, eu poderia ter selecionado a 3. Aí eu dou aqui ó, outra vez, né? A selecionar. Peraí, fiz uma coisa errada, né? Eu vou colocar camada 3, certo? A que eu queria eliminar era essa aqui, né? Vou dar aqui eliminar, olha só. Mover o conteúdo para a capa atual. Quer dizer que eu vou movê-la para a camada 3. Tá? Dou OK, eliminei a 2 e agora os objetos estão dentro da camada 3. Olha aí, ó. Né? É assim de fácil. Por exemplo, vou eliminar aqui, tem uma terceira opção que é excluir o conteúdo. Né? Que eu não sei exatamente para que serve, ou seja, qual é o objetivo, né? Porque talvez é mais fácil vir aqui e simplesmente selecionar o que eu quero deletar e dar com o botão delete, né? E já está. Mas tudo bem, tem essa opção aí. Então, pessoal, é assim, é fácil, não tem muito segredo, é só você treinar um pouquinho para ver como é que funcionam as camadas e colocar em prática sempre no seu projeto, tá? No primeiro projeto, de repente, vai dar aquela enjoação, né? Fala, pra quê, né? Mas você vai ver mais adiante que é muito importante você ter o seu projeto organizado. Beleza. Vamos trabalhar diferente aqui agora. Eu vou deixar isso quieto aqui, ó, apagar tudo, e vamos ver aqui as ferramentas de medir, tá? A ferramenta de medir, vou colocar aqui, vou dar um Ctrl Z, vou colocar aqui de cima, a vista de cima, vou fazer aqui uma linha, né, com lápis. Olha só, a ferramenta de medir, ela serve para medir o tamanho das linhas, dos objetos, né? Por exemplo, esse tem 1,30 m. E serve também para fazer guias, né? Linhas guias, né? Para a gente construir outras coisas. Por exemplo, eu quero que tenha um espaço daqui a aqui de 50 centímetros. Então, eu posso digitar 0,50 e dou um Enter. Então, eu tenho um espaço aqui de 50, onde agora eu posso criar uma guia, uma linha em cima aí, tá vendo, né? Certo? Então, esse seria o uso dessa ferramenta, que é muito útil, né? Você vai falar aqui, não, eu quero fazer aqui uma linha de 10 centímetros, como é que eu faço? Bom, tem duas opções, né? A primeira é fazer aqui, olha, para esse lado e marcar os 10 centímetros, tá aí, né? Se eu vou fazer uma linha, simplesmente eu posso fazer uma cópia também dessa linha, né? Ferramenta, seleciono, ferramenta mover, Ctrl, jogo ela para o lado e coloco 0,10 e já tenho aqui a cópia da linha, certo?
Bom, falando ainda das ferramentas de medir, outra ferramenta que a gente tem aqui é de dimensões, que é essa aqui. É para mim saber que dimensão tem essa linha. Ó, eu dou um clique, olha, e puxo, tá vendo? E aí me diz que esse retângulo aqui tem, essa face, né, tem 1,02 m por 1,41 m, tá? Não tem mais. Não tem mais, que eu saiba, só serve para isso, né? Tá muito bem. Outra ferramenta, pessoal, é o transferidor, que ele nos serve para criar linhas guias, serve tanto para medir ângulos, como para criar linhas guias. Por exemplo, eu quero uma linha guia, mas eu quero ela num eixo aqui, não sei, de 40... Olha, observe que aqui está o ângulo, né? Mas eu quero ela aqui de 45. Aí eu coloquei 45 e dou um Enter, tá vendo? Ficou em 45 graus, né? Ah, não, eu quero uma linha guia que ela chega até aqui, ou o ponto qualquer que você tiver. Aí, ó. Então ela serve exatamente para isso, né? Você seleciona aqui, seleciona e já está. Muito bem. Para que serve essa ferramenta de texto? Olha, ela serve para duas coisas, né? Por exemplo, isso aqui é uma sala. Aí você quer indicar no projeto que isso é uma sala. Você dá um clique, né? Primeira coisa que ela nos mostra é quantos metros quadrados tem, que é muito útil, tá? Aí você entra aí dentro. Espera aí, vamos lá. Vamos entrar de novo aqui. E aí você dá um Enter, olha só. E você pode colocar um nome aí, né? Sala. Tá certo? E pode colocar o que você quiser aí. O bom disso aqui, ó, é que você pode fazer o que você quiser. Pode modificar do seu gosto, certo? Inclusive com a tecla mover aqui, ó, você pode, tá vendo? Colocar para o lado que você quiser. Muito bem. Esse é o uso que a gente dá para essa ferramenta. Outra ferramenta que não tem nada a ver com medir, né? Mas são duas ferramentas que estão aqui perdidas aqui. Vamos falar para que serve. Uma delas é para criar textos 3D. Muito fácil, né? Você escreve o nome que você quiser, qualquer coisa. E aí você escolhe aqui a fonte, né? A letra que você querer, ó. Sei lá, essa, por exemplo. E aí você coloca a letra, tá? Em cima para fazer um letreiro, para fazer o... Bom, já sabe, letra 3D, né? E aí, com a tecla aqui de escala, você pode ajeitar do jeito que você quiser, ó. Assim, assim, para cima, para baixo, do jeito que você achar melhor. Aí você pode ajustar o seu texto, certo? Beleza? Outra ferramenta, a última que eu vou mostrar aqui, é a ferramenta dos eixos, né? Se chama eixos. O que significa? Olha só, observa que aqui nessa, por exemplo, eu tenho uma casa e eu quero que a casa, o eixo começa exatamente daqui, né? Então, para não ter que mover a casa inteira para esse eixo, porque tem muitos componentes, porque está complicado, é mais fácil então mover o eixo para cá, né? Para que serve isso, Robson? Bom, serve, por exemplo, para quando você vai exportar para outros programas, como por exemplo Unreal, né? Para que o modelo esteja desde o eixo 0 e não tenha nenhum problema depois para ajustar dentro de outro software, né? Quando vai fazer importações. Você seleciona aqui, ó, eixo, chega aqui na esquina, ó, que você quer e dá 3 cliques rápido. Olha só, o eixo mudou para a esquina que você queria do objeto, certo? Então é isso aí, pessoal. Já não tem mais nenhum segredo aqui. Tudo isso é muito fácil, mas é bom a gente saber para que serve cada uma dessas ferramentazinhas que aparecem aqui, certo? Então é isso aí. Essa é a nossa videoaula de hoje. Espero que você treine um pouquinho sobretudo com o tema das camadas, que é extremadamente importante, tá bem? Nos vemos então na nossa próxima videoaula. Até mais. Tchau!